Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Quantos não estavam aqui a semana passada, que nós pregamos o primeiro capítulo? Levante a mão aí, quero ver. Olá. Então deixa eu falar para você rapidinho. No primeiro capítulo nós falamos que Jesus disse, recebereis poder. Isso quer dizer que eles iam receber poder para serem testemunhas e vencer aí as tentações, as crises, o mal e falar de Jesus. E agora eles foram enviados para Jesus para esperar esse poder. E nesse meio tempo que Jesus subiu ao céu e eles são enviados, eles estão esperando o poder, eles vão se reunir. E é sobre isso que nós vamos ler agora. Atos 1, versículo 12. Se os irmãos encontraram, digam amém. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe eras devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar? Ó Deus, que a Tua palavra seja o nosso alimento agora. E eu peço que nessa noite todas as barreiras, impedimentos, dificuldades, sejam elas emocionais, espirituais, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Para que a Tua palavra encontre lugar no meu coração, no coração da Tua igreja. E que aqueles, Senhor, que ainda hão de ouvir essa mensagem, possam recebê-la, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, guardados por Ti. Ó Pai, que as vidas que estão aqui, ao receber essa palavra, possam essa semana aplicá-las na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você concorda com essa palavra que eu orei agora? Que você possa aplicar? Quero lhe perguntar, quem vai ser a próxima pessoa promovida no seu departamento? Vocês estão muito mais espertos do que o de manhã hoje. Não me escutem os de manhã. Ninguém de manhã falou eu gostei de vocês.
Quem vai ser a próxima pessoa a receber a promoção do seu trabalho? Ou quem na sua empresa você está pensando em promover? Quais são as características dessa pessoa? Ou na sua faculdade, escute, quem estuda aqui na faculdade, ou quem está estudando, quem vai ser a pessoa que vai terminar o ano e vai conseguir completar o curso? Qual é a característica? Posso ouvir um eu? Amém, que seja você. Qual é a característica dessa pessoa? O que ela faz de diferente? Qual é o momento que ela vive? Pois bem, lendo esse texto, Deus falou comigo profundamente que o próximo a ser promovido, o próximo a receber a promoção, o próximo a galgar um outro cargo, é aquele que anda junto. Esse texto ele fala justamente do que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu. E os discípulos foram para uma casa, sentaram, e Pedro então ele fala assim, olha, está faltando um entre nós, não tem uma pessoa aqui, Judas abandonou o ministério apostólico, e Jesus escolheu os 12, está faltando um. Então ele diz, nós precisamos escolher uma pessoa para substituir o ministério de Judas, e ele vai olhar e vai dizer, bom, mas essa pessoa não é qualquer pessoa, essa pessoa não é qualquer uma, é alguém que esteve conosco e andou comigo, andou conosco, andou com Jesus, até no momento que Jesus foi batizado, até que ele subiu ao céu. Essa era a característica. Ele andou junto com a gente, ele viu os milagres, ele experimentou as mesmas experiências, ele vivenciou os mesmos milagres. É essa pessoa que nós temos que escolher. Então eles disseram, bom, quem pode ser? Tem duas pessoas que podem ser. O primeiro é o chamado justo. E o segundo é Matias. Esses dois andaram com a gente o tempo todo. E eles disseram, bom, um desses dois então está separado para ser um do próximo apóstolo e vai assumir esse ministério. E sabe o que eu aprendo, querido? Que se você quiser crescer, quiser galgar novos cargos, novos desafios na sua vida, você precisa aprender a andar junto. E não é fácil andar junto. Não é fácil você andar e ter que, às vezes, se submeter à autoridade, conhecer, aprender. E dentro da igreja, a forma como Deus faz com que as coisas comecem a acontecer na nossa vida é também assim, é andar junto. Você não vai promover uma pessoa na sua empresa que não está junto com você, ou que você não pode confiar nela, ou que ela não está disposta a caminhar junto com você. Sabe umas coisas que vem no meu coração quando eu leio esse texto e eu fico pensando, como é que isso aconteceu? É que Jesus nunca chamou os seus discípulos para trabalharem para Ele. Jesus nos chamou para segui-lo. E essa é uma grande diferença. Jesus está olhando para nós e dizendo assim, o que você pode fazer? Você pode ser um bom tesoureiro, você pode ser um bom distribuidor de pão, você pode ser uma pessoa que pode cuidar das nossas viagens. Não, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, o meu desafio com você é que você siga. E o desafio de Deus conosco é que nós venhamos a segui-lo e com isso venhamos a aprender a ser discípulo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos assim, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero fazer grandes coisas no Teu nome, eu quero ser usado por Ti. E Jesus está dizendo, então segue, começa seguindo. E é interessante quando a gente olha para isso, porque na prática existem muitas pessoas que querem trabalhar conosco, mas não querem andar junto com a gente. Gente que quer trabalhar com você, mas não quer andar junto com você. Gente que quer estar do teu lado, mas não quer ter o mesmo sentimento, o mesmo carinho, o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E você pode estar junto com uma pessoa sem andar junto com ela. Não pode? Confundir você, né? A pessoa pode estar com você e ela não anda junto com você. Ela não tem os mesmos objetivos, ela não tem o mesmo sentimento, ela não tem as mesmas vontades, ela não quer alcançar as mesmas coisas. É interessante que alguns anos atrás, um jovem veio para mim e falou, pastor, pedi um aumento para o meu patrão. Eu disse, que maravilha, parabéns, que coragem. Como é que foi? Eu cheguei para ele e falei assim, o senhor sabe que o senhor é um homem rico, né? E ele disse, Ele falou, e daí? E ele disse, então o senhor, por obrigação, tem que investir em mim.
E o patrão olhou para ele e disse assim: eu tenho que investir em você por quê? Porque socialmente é um dever seu investir em mim. E aí esse jovem, ele disse que quando ele chegou para o patrão, era uma empresa de saúde, uma empresa da área de saúde, e ao invés dele dizer assim, quero uma profissão, uma capacitação na área, ele disse, olha, a capacitação que eu quero era numa área que não tinha nada a ver com a área do trabalho do patrão. E ele disse, mas por que eu tenho que investir em você numa área que não tem nada a ver com a minha empresa? Ele disse, porque daqui a um ano eu estou fora daqui. O que você acha que aconteceu com ele? Quantos acham que ele foi mandado embora? Ligue 0800. Ele foi mandado embora. Foi uma inocência. Mas de uma forma mais sutil, quantas vezes nós não estamos dizendo isso? Não dessa forma, assim, descaradamente, mas quantas vezes nós estamos dizendo, não estou com você, eu não ando com você, eu não ando. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não gostam de andar comigo. Elas não andam junto comigo, elas acham que eu atrapalho, que eu dou trabalho. Elas não andam comigo. E a gente percebe quem anda com a gente e quem não anda com a gente. Você não percebe? Você não sente? Agora, eu quero dizer uma palavra aqui profética para você. Eu não sei onde está o seu sonho. Se o seu sonho é ministerial, se o seu sonho é profissional. Mas se você aprender a andar junto, se você aprender a caminhar, se você aprender o seu segundo, daqui 3 anos, você vai estar no lugar onde você sonhou. Você crê nisso? E aí você vai dizer, mas como isso vai acontecer? Porque você estava disponível, você estava junto. Agora, se você ficar sozinho, tentar conquistar sozinho, é bem provável que você não chegue no lugar onde você está sonhando. Nós precisamos de pessoas. Eu posso lembrar da minha história, pessoas que me instruíram, me fizeram chegar onde eu cheguei. Me lembro quando garoto, já contei essa história aqui, 12 anos de idade, meu irmão chegava para mim, que era pastor da igreja, e falou assim, vamos fazer visita juntos. E naquelas visitas eu não podia abrir a boca, eu não podia falar, eu não podia orar. A minha única função naquela visita era levar a Bíblia dele, para que na hora que ele dissesse Bíblia, eu esticasse. Esse era o meu trabalho. Então eu ficava com a Bíblia, ele orando, conversando, daqui a pouco ele Bíblia e eu. Mas quando eu comecei a pastorear, a referência de visita, de culto no lar, nasceu dessa época. É difícil você andar junto porque as pessoas vão acabar, às vezes, pisando em você. Às vezes tem pessoas que vão fazer coisas que você não concorda. E você vai ter que aprender. Tem outros jeitos de serem feitos, às vezes mais fáceis, mas a pessoa gosta que faça do jeito dela. Mas se você quiser prosperar, você precisa andar junto. Esses discípulos, eles ficaram 3 anos andando com Jesus. Eles viram cada milagre, eles viram cada situação, eles passaram por cada experiência, mas nós nunca tínhamos ouvido falar deles até agora. É a primeira vez que eles surgem na Bíblia. Eles estavam ali no momento da ascensão de Jesus. Foram esperar o poder que Jesus disse que viria, mas nós não sabíamos quem ele é. Tem gente que não gosta de andar junto. Sabe quem é que não gosta de andar junto? São os fazedores. Deus nos chamou para sermos seguidores e não fazedores. Se nós quisermos ter uma igreja forte, nós precisamos aprender a andar juntos. Uma das coisas que eu acho que é um grande desafio da Quírios é que a Quírios tem muita gente boa. Estou falando de você. Você não está entendendo. Tem muita gente boa, muito líder, muita gente capacitada. Mas sabe qual é o desafio? É fazer gente boa jogar bola junto. Eu me lembro sempre do Corinthians, quando era patrocinado pelo MSI, lembra? Que só tinha craques. E aí quando você coloca muitos craques juntos, eles às vezes não sabem jogar a bola junto. Não faz gol. Vocês não estão entendendo? Deixa eu explicar. Você coloca Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar jogando junto, é bem capaz que esse time não faça gol nenhum. Se não tiver alguém que está disposto a jogar junto.
Nós fomos chamados por Deus, não apenas para trabalhar para Ele, mas para segui-lo em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? E nós temos que aprender a andar junto. Quem é a pessoa que vai ascender? Quem é a pessoa que vai crescer? É a pessoa que está andando junto. Aquela hora que eu perguntei quem é a próxima pessoa que vai ser promovida, eu gostei que vocês disseram eu. Mas se você pensar, será que é você mesmo? Será que você tem os mesmos objetivos? Ou você chega para a pessoa que é o seu patrão e diz para ela aí, me promove aí, me dá uma faculdade, me investe em mim, que daqui 2 anos eu estou fora. Eu conheço gente aqui da igreja que chegou para o patrão e falou assim, olha, eu estou aprendendo tudo aqui, porque eu quero abrir a minha própria empresa, concorrente da sua. Vocês estão achando? Eu sei, parece piada, mas não é, irmão. Olha, eu estou aprendendo tudo. Daqui a pouco eu abro a minha empresa. Não, querido, fica quieto. Se for da vontade de Deus, você abre. Aprenda, né? Cresça. Ninguém gosta de ser sugado. A situação aqui é tão forte que Pedro ele olha para aquele momento e diz, está precisando de alguém. E quem que a gente vai chamar? É alguém que está aqui. É alguém que vivenciou. Alguém que presenciou. E eu me lembrei de um texto de Provérbios, abra comigo, Provérbios capítulo 26. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Você vai promover o primeiro que passa? Você vai colocar no seu lugar o primeiro que passa? Vem aqui, toma a chave da minha empresa, fica no meu lugar. Não, precisa ser construído. Eu aprendi que se você quiser crescer, você precisa estar disponível. Me lembro que quando comecei a pastorear, tinha um pastor muito querido, que muitos irmãos aqui conhecem aqui na igreja, e que ele era um pentecostal, como ele mesmo se autodenominava, pentecostal maluco. E me lembro que eu fui aprender com ele a fazer vigílias. E nós subíamos no monte para orar. E ele então conduzia aquela vigília. Fui em várias vigílias. Aonde ele ia, estava eu junto, carregando a Bíblia dele. E aprendia com ele, por exemplo, aqueles momentos de louvor, de adoração. Depois ele tinha um estilo de culto no lar, que era totalmente diferente do que eu tinha aprendido na minha denominação, de onde eu nasci. E era um culto totalmente, por exemplo, quando acabava o culto, chamava as pessoas e ia orando uma por uma da casa. Você aprende quando você vê os outros fazerem. Você aprende quando você segue as pessoas. Você aprende quando você acompanha. E às vezes a gente coloca algumas dificuldades para acontecer isso, a gente começa a dizer assim, bom, eu não estou disposto porque eu acho que eu não tenho paciência, eu acho que eu já sei, acho que já conheço. O fato, querido, é que nós somos a geração que não quer seguir ninguém. E isso é um grande desafio para nós precisamos aprender a seguir. Nós somos a geração que não queremos aprender com ninguém. Deus nos dá a oportunidade às vezes, mas a gente já sabe. A gente já conhece. Hoje Deus fala muito no meu coração, que nós precisamos buscar um tempo onde possamos aprender. E aí você vai dizer, e como é que isso acontece? Acontece como aconteceu com Matias. Eles foram reconhecidos por quê? Porque eles seguiam. Cadê? Está precisando de alguém aqui. Quem está? Você, vem cá. Foi assim. A primeira vez que eu ministrei louvor na igreja, primeira vez, quando eu era jovem, foi muito interessante, não veio nenhum músico na igreja. Era um feriado, não veio ninguém. E o pastor olhou para mim e falou assim, quem vai ministrar louvor? Eu falei, eu nunca tinha cantado na igreja, mas eu estava lá em todos os cultos. Ele disse, Klaus, não tem ninguém, é você mesmo. Eu falei, pastor, o senhor está brincando, eu não sei nem cantar, é você mesmo. Ou não vai ter louvor hoje. E foi interessante que eu comecei a ministrar louvor e nunca mais parei. Nunca mais.
Sabe, Rick Warren, um pastor de uma igreja de mais de 20 mil pessoas, treinador de líder, ele diz o seguinte, a respeito de você aprender a estar como segundo, que um dos grandes erros da vida dele, o erro maior que ele cometeu, ele fala assim, quando me perguntam qual foi o meu maior erro, foi colocar pessoas em importantes funções de liderança sem atestar primeiro. Quando as pessoas perguntam para Rick Warren, qual que foi o seu principal erro? Foi ser otimista e colocar pessoas em liderança sem atestar primeiro. Nós precisamos buscar essa unidade. Você quer crescer? Então escute o que aconteceu com esses homens. Primeiro, eles olharam para essa situação e eles estavam disponíveis. Cresce quem está disponível. É aquele que o patrão chama e fala, vem aqui um pouquinho, vamos trabalhar junto. É aquele que o líder fala, você está aqui, então me ajuda agora que eu estou cansado, fala no meu lugar. Esse cresce. A segunda coisa que eu aprendi, que se você quiser crescer, e nós podemos crescer, é que você tem que tomar cuidado com o tempo de reconhecimento. Demora para você construir uma aliança com a pessoa. A gente é muito apressado. Nós queremos uma resposta de custo baixo e de alta recompensa. Não é assim que a gente pensa? É bom para a gente aquilo que tem um custo baixo e que tem uma recompensa rápida e alta. Pois bem, quero te dar uma triste notícia. Não existe. Aquilo que te propõe um custo muito baixo e uma recompensa muito alta, provavelmente é irreal. Quantos aqui gostariam de ter um salário de 20 mil reais daqui 2 anos, 5 anos? Levante a mão. Levante, quero conhecer. Quantos gostariam? Quantos acreditam que Deus pode dar esse salário para você de 20 mil reais? Olha a pergunta que eu fiz. Agora, quantos acreditam que para você ter esse salário de 20 mil reais, o custo vai ser bem baixo? Você vai trabalhar 1 hora por dia, só de terça, quarta e quinta. Você vai trabalhar terça, quarta e quinta, 1 hora por dia, vai ganhar 20 mil. Quantos creem? Se alguém souber, me avisa. Não existe, querido, custo baixo, alta recompensa. A gente tem que entender que aquilo que a gente quiser alcançar, você vai conseguir sim, em nome de Jesus, ganhar 20 mil. Vai conseguir, eu creio, por que não? Só que tem uma coisa que você precisa entender, vai ter que se esforçar, vai ter que dar de si, vai ter que estar disponível, vai ter que ser o segundo, vai ter que às vezes levar água, vai ter que levar café, se for necessário, o patrão vai aprender. E quando a pessoa começa a ser o segundo, como é que ela é chamada na igreja? Ou ela é chamada, por exemplo, no trabalho, ela é chamada de bajulador, não é o que você pensou. Está sendo gravado, irmão, né? Transmite. Aí a pessoa começa a ser o segundo, começa a se esforçar, você fala para mim, esse aí, ó, só quer bajular. Cuidado com essas pessoas. Eu não estou dizendo que ser segundo é bajulador, não, querido. Você não é ficar só bajulando. Ser segundo é viver o sonho do primeiro, é acreditar na realização dele. É dizer, olha, eu sei que Deus tem um propósito para isso também, eu vou nessa direção com você. E aí essa pessoa, quando é localizada, ela é abençoada. Outro dia um pai disse uma coisa muito interessante para mim. Não esqueci dessa história. Ele falou, tenho 3 filhos, mas eu sei qual é que vai assumir a minha empresa. Achei interessante, tenho 3 filhos, eu sei qual vai assumir a minha empresa. Eu disse, qual que é? Como é que você sabe? Não, eu tenho um filho que está comigo em tudo. Ele me copia. Ele está com vontade de fazer as coisas como eu faço. Os outros eu acho que vão para outra carreira. Mas esse, tenho certeza, vai ficar no meu lugar. O que esse filho faz? Anda junto. Andar junto, querido, é mais do que estar junto. Andar junto é gastar tempo, aprender com sonhos. Então, uma das coisas que eu aprendo é que quando você anda junto, não adianta você cobrar reconhecimento. Quem cobra reconhecimento mata o fruto. Mata o fruto. Pessoa que chega para você e fala assim, você não vê que eu estou andando junto. O camarada está andando com você 1 mês.
Veja bem, esses discípulos andaram 3 anos. Ele está andando com você 1 mês, e a gente está afobado, baixo custo, recompensa rápida, né? E alta, a gente já vira para a pessoa e fala, e aí, você não está vendo o que eu estou fazendo? Não deu tempo de ver. A gente vai percebendo com o tempo. O caráter da pessoa não é provado numa conversa de 15 minutos. É provado o quê? No dia a dia. Muitos dos nossos líderes chegam aqui na igreja, eu já vi isso acontecer, e eles falam assim, você quer trabalhar no nosso ministério? Anda com a gente. Por quê? Porque a maneira como Aquiles escolheu para que você possa ser engajado é andar junto. É ser um discípulo. Ah, mas eu já sei. Amém. Aprenda, agregue valor, cresça, ande junto. Gosto de uma regra que o Rick Warren também escreveu, e me lembrei quando estava fazendo essa mensagem, a regra dos 3 Cs. Como é que ele escolhe para formar uma equipe? Ele fala assim, para você formar uma equipe, ele demorou 30 anos de ministério para poder definir um plano de como edificar um time dos sonhos. Então, quer dizer, algo que ele pensou durante 30 anos. E ele chegou a uma regra simples de 3 Cs. Vocês conhecem? 3 Cs. A regra simples dos 3 Cs. Antes de você nomear alguém da sua equipe, ele tem que primeiro provar o caráter da pessoa. Como é que você prova o caráter? Às vezes a pessoa está com você, ela te ama, está junto, mas o caráter... o caráter depõe, não é? É fofoqueiro. Tem atitudes erradas. A segunda regra dos 3 Cs, que eu acho e aplico na minha vida, é que aí sim, tem caráter que foi provado com o tempo, então você vai testar a competência. Tem gente que tem caráter, mas não é competente. Tem gente que é competente e não tem caráter. Mas você colocaria alguma coisa de muito valor na mão de uma pessoa que é competente e não tem caráter? Algo que você ama, você colocaria na mão dessa pessoa? Não, né? Então, primeiro, você testou o caráter, depois você viu que ele é competente. E a terceira regra, que eu acho essa fantástica, porque quem encontra os 3 Cs, encontrou alguém para somar verdadeiramente, é a regra da cumplicidade. A pessoa tem que ter caráter, ela tem que ser competente, ela tem que ser cúmplice. O que é cúmplice? Sonhos, tem os mesmos planos, tem os mesmos desejos. Não está apenas lhe usando, não está apenas colocando você para que você realize o sonho. Me lembro uma vez conversando com um grande empresário na área de música, e ele disse assim, sabe qual é o problema, pastor, dos músicos? Eu falei, qual? Ele disse assim, é que eles chegam para mim e falam assim, pague pelo meu sonho. Eu nunca mais esqueci essa frase, ninguém paga pelo seu sonho, quem paga pelo seu sonho é você. Ou seja, precisa ter cumplicidade. Quando não há cumplicidade, não há por que depositar mais confiança, não há por que continuar. E aí John Maxwell fala que o talento não é bastante. E nós brasileiros nos defendemos muito no talento. Nós dizemos, eu tenho talento, eu tenho muito talento. Talento não é bastante quando você não tem cumplicidade, quando você não tem caráter, quando você não tem, querido, o compromisso. O talento não é tudo. Muitos jovens, Peter Drucker fala o seguinte, que muitos jovens que são sucesso aos 24 anos, não serão sucesso aos 34. Por quê? Porque eles precisam crescer. As bobagens que a gente fazia com 24 anos vai ser aceita até os 34. Depois vão esperar que você amadureça, que você tenha outra atitude, que você cresça. E tudo isso eu estou falando por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós aprendemos a andar junto, eu tenho certeza que daqui 3 anos vamos estar em lugares que a gente nunca sonhou. Você crê nisso?
Eu quero perguntar para você mais uma vez, se nós aprendemos a andar juntos, vamos chegar daqui 3 anos a lugares onde a gente nunca sonhou, querido. Porque o jeito de chegar lá é andando junto. Pessoas que andaram junto, aprenderam, assumiram, entenderam a visão, se comprometeram. E aliás, quando você acha essa pessoa que tem os 3 Cs, essa é a que vale maior investimento financeiro. Quando você encontra uma delas no seu trabalho, é essa que você ama, quer que ela continue com você. Agora tem algumas coisas que me fazem pensar por que a gente não consegue criar essa aliança, porque isso é uma aliança que a gente está formando. Você está pegando alguém, está andando junto com ela, vai formando uma aliança, mais ou menos como Moisés fez com Josué. Josué vai andando ao lado de Moisés e vai ficando na porta da tenda de Moisés, e ali ele vai aprendendo, e na hora que Moisés então vai, quem é o sucessor imediato de Moisés? Josué. Aonde Josué estava? Na porta da tenda de Moisés. Ninguém vai chamar você em casa. Ninguém vai dizer, tem uma promoção aqui, vem hoje no trabalho. Não falta hoje, que hoje eu vou te promover. Ninguém vai fazer isso. É quando você anda junto. Agora, tem umas características que eu acho interessante. A primeira delas é que esses homens estavam em unidade. Eles estavam lá, em unidade. Era a gente que estava entendendo o que estava acontecendo. Eles estavam vendo que ali havia um momento. E quando Jesus disse para eles, vão e esperem a promessa, que nós vimos semana passada, eles vão e esperam a promessa. Eles vão juntos com os discípulos. Eles não deixam, não, essa promessa é para vocês, apóstolos. Eles estão lá, tem 120 pessoas andando junto, caminhando para onde vai. Aí eu vou para cá, eu vou para lá, é ali que tem que ir, eu estou indo. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é que eles estavam comprometidos, não só, querido, com os discípulos, com os apóstolos, mas com a causa. Eles enxergavam que havia uma missão a ser cumprida. Eles não eram apenas pessoas que estavam dispostas a fazer algo, mas estavam dispostos a seguir. E aí vem no meu coração que é nessa hora que a gente se perde. Por quê? Porque às vezes nós não estamos disponíveis. Nós temos tantas coisas, nós dizemos que queremos fazer. Fique disponível para Deus. E quando você fica disponível para Deus, Deus vai carregando e vai levando você para o lugar onde você precisa chegar. É nessa hora que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, aliás tem um ditado que eu não gosto, mas é verdade, né? Que para você ser lembrado, você precisa ser, e aí as pessoas entendem que isso é aparecer, precisa ficar aparecendo. Na verdade não é aparecer, você precisa ser visto. As pessoas vão ver o que você está fazendo. Agora, tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, qual é a garantia que eu tenho que se eu andar junto daqui 3 anos, eu vou estar no lugar? Nenhuma. Qual é a garantia que eu tenho que se eu andar junto com o meu chefe ou com o meu patrão, ele vai me reconhecer? Nenhuma. Mas tem uma coisa que eu acredito, se você andar junto, deixar de lado o seu orgulho, a sua arrogância, Deus vai reconhecer você. E se as pessoas não lembrarem o que você fez, Deus vai lembrar do que você fez. E todo o conhecimento que você aprendeu andando junto, você vai usar para o resto da tua vida. Você não vai esquecer. Porque aquela experiência que você teve ali vai marcar você e vai marcar a sua atitude. Outro dia eu estava conversando com um amigo e percebi uma esquivada que ele deu. A pessoa deu uma cobrada nele e ele deu uma esquivada. E eu falei, isso é interessante, né? Como é que ele saiu dessa conversa tão facilmente, né? Se fosse eu, estaria todo enroladinho nela. Passou mais um pouquinho, vi outro dia, foram pegar ele numa conversa, falei, preciso aprender esse negócio. Cheguei do lado dele e falei assim, escuta, eu já percebi 2 vezes que você dá uma saída assim, sabe? A pessoa vem com tudo para cima de você e você... Ele disse, eu vou lhe explicar. Ele começou a me explicar. E a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Agora, tem pessoas que vão dizer assim, bom, eu não vou conseguir andar junto, por quê? Porque você quer promessas rápidas de menor custo e maior resultado. Nós somos a geração que queremos promessas rápidas de menor custo e maior resultado. E não existe promessas rápidas de maior custo e menor resultado. Por isso que a gente não quer andar junto. E aí, sabe o que eu me lembro? Não é da sua época. Quantos lembram daquele desenho do urso do Walt Disney? Quem é mais velho aqui? Que ele queria pescar
Meu Deus, estou ficando velho mesmo. Que exemplo que eu fui dar. Esse urso, queridos, para vocês que são mais novos, ele ia pescar. E quando ele pegava um peixe maravilhoso, ele olhava para baixo e via um outro peixe maior. E o que ele fazia? Estão lembrando ou não? Meu Deus. O que vocês assistiam quando era criança, gente? E aí ele jogava o peixe para o alto, né? E agarrava o maior. E aí quando ele agarrava o maior, ele via que tinha mais 4 peixes agora, não era mais um grande, eram 4. Ele jogava o maior e tentava agarrar os 4. Lembram disso? Não. Então desisto de falar. E depois ele pegava os 4 e aí aparecia um cardume. E ele jogava tudo. E na hora que ele ia pegar o cardume, o que acontecia? Sumia o cardume. E aí ele ficava sempre sem nenhum peixe. Moral da história. Tem muita gente que quer viver assim. Não é? Está aqui, está com a gente, mas já está olhando para outro lugar. E aí, antes que você consiga pegar e viver daquilo que Deus está lhe dando, já está jogando para o alto e já está correndo atrás de outra situação. Aprenda, querido, que se nós quisermos ser abençoados, nós precisamos caminhar. Qual é a insegurança que a gente tem então? Aí algumas pessoas falam assim, pastor, eu não vou andar junto não, porque é uma incerteza se no final vai acontecer o que eu quero que aconteça. Você não sabe, querido, mas é bem provável que não aconteça nada se você não andar junto. Outra questão é que a gente tem orgulho. O orgulho de dizer, eu já sei, eu já conheço, eu já sei como é que faz, eu já entendo isso. Não preciso estar aí. Quando você precisar, você me chama. Ninguém vai lhe chamar, querido. Você tem que estar do lado. Logo afora o teu orgulho. Caminha, anda. E a última coisa, eu acho que a pior delas, que nos impede de andar junto, e infelizmente eu tenho que falar como pastor, é a inveja. A gente olha para aquela pessoa que está no lugar que a gente gostaria de estar, e a gente diz, ele não merece estar lá. Se fosse eu, estava muito melhor. Não é assim? Se eu fosse o dono dessa empresa, se eu fosse o dono desse trabalho, se eu fosse o gerente. Então, vai aqui uma dica, que eu acho muito importante. Aprenda com o sucesso dos outros. Se ele chegou aonde ele chegou, é porque ele tem algum mérito. Se ele está lá porque ele aprendeu de alguma forma. Pode ser que você não goste do jeito dele. Pode ser que você não suporte a forma como ele é. Mas ele tem alguma coisa que fez chegar ele lá. Ele chegou lá porque ele se esforçou de alguma maneira. Ele aprendeu de alguma forma. Aprenda com o sucesso dos outros. Conheço pessoas que quando vê alguém de sucesso, rapidamente procuram uma forma de negar esse sucesso, condenar, dizer, olha isso aí que ele faz, não é tão... O povo, para querido, aprenda com o sucesso dele, escuta o que ele tem para dizer, anda junto, anda junto, anda junto do teu chefe, anda junto daquela pessoa que você admira o ministério, anda junto daquele irmão, líder da nossa igreja, que já está como líder, anda junto, porque quando você anda junto é um processo muito rápido, de você chegar onde você sonhou. Tem gente que não consegue andar junto, não sabe andar junto. Está junto, mas não está junto. Anda junto que você vai começar a desenvolver. Conheço casos aqui da nossa igreja, que já foram testemunhados de casais que andaram junto com casais que admiravam, e a sua família foi transformada também. Ela dizia, olha, o meu casamento não era bom, mas eu admirava tanto o casamento daqueles irmãos, e eu comecei a andar junto com eles e comecei a aprender a viver bem com minha família. Quando a gente anda junto, a gente aprende. Quando a gente segue, porque o Evangelho não é transferência de conhecimento, o Evangelho é transferência de vida. Nós não estamos aqui dando técnicas de conhecimento, nós estamos transferindo vida. E o jeito de transferir vida é estar junto um com o outro. Você pode usar suas desculpas, eu posso usar minhas desculpas, mas sabe qual é o maior desafio da Quírios? O maior desafio da Quírios não é crescer. O maior desafio da Quírios não é fazer programa de televisão. O maior desafio da Quírios, querido, é nessa época que nós vivemos, desenvolver amizades.
E para a gente desenvolver amizade, a gente tem que ser amigável. O que me espanta nesse texto também é que os discípulos estavam juntos, 120 no mesmo lugar, andando junto. Sabe o que faz a igreja crescer? Não é programa de televisão, não é programa de rádio. O que faz a igreja crescer são relacionamentos. Nossa igreja é conhecida como uma igreja do amor. As pessoas dizem para mim, eu vim para cá porque aqui eu fui muito bem acolhido. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que ser uma igreja que desenvolve amizades, relacionamentos profundos. Não adianta só ser amigo de um ou dois, você precisa abrir sua casa se for necessário. Convidar para tomar um lanche com gente que você não conhece. Olhar para pessoas que não fazem muito teu tipo de gente, mas recebê-las e conhecê-las, trocar experiência. É uma grande oportunidade que Deus está nos dando de desenvolver amizades. Porque a maioria das bênçãos, eu não sei se todas, mas a maior parte delas que chegaram na minha vida, chegaram por meio de amizades e relacionamentos. Foi assim que Deus usou para abençoar a minha vida. Assim que Deus usa. Esses homens estavam disponíveis em unidade, comprometidos, tinham caráter, estavam vivendo embaixo de uma mesma cumplicidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos amam a Igreja Evangélica Aquiles aqui? Levante a mão, quero saber se você ama essa igreja. Nós precisamos de você. Deixa eu perguntar, quantos amam mesmo? Levante a mão mais uma vez. Nós precisamos de você. Aquiles precisa de você. Aquiles está crescendo, graças a Deus. Mas nós precisamos crescer em unidade, cumplicidade, em amizade, de andarmos juntos, de dizer, como é que faz? Como é que anda? E se nós andarmos juntos, querido, eu quero vaticinar essa palavra. Se nós andarmos juntos, como igreja, em amor, em amizade, daqui 3 anos, vamos colher os frutos dessa andar juntos, para a glória de Deus. Quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus?